Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos! Estamos recomeçando a semana. Na segunda-feira eu estive aqui e disse que era uma segunda-feira com cara de sexta-feira, porque logo depois veio o feriado de 7 de setembro. Eu vou mostrar algumas imagens do 7 de setembro aqui na cidade de Linhares. Mas aí veio o feriado, agora vem a quarta-feira, então nós estamos recomeçando. Recomeçando porque você merece um bom jornalismo para te deixar muito bem informado. Então, olha, fiquem conosco. Esse é o programa Ronda da Cidade e essa é a Rede Sim de Comunicação. Para começar, deixa eu pedir à minha produção algumas imagens dessa manifestação que aconteceu. BR-101, Praça 22 de Agosto, contou também com manifestação. Tudo bem, gente? Vamos recomeçar então. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho aí algumas imagens. Quilômetro 139 da BR-101. Eu passei por lá e quando passei, a situação era essa que nós estamos mostrando. Algumas pessoas se juntaram com bandeiras, camisas verde e amarelo, que se tornou um símbolo de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Bem, como eu não entendi muito as pautas que foram cobradas, eu vou chamar essa manifestação de manifestação em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque eu vou repetir, eu não entendi as pautas. Teve gente que orou pela pátria, se vestiu de verde e amarelo. Teve gente que questionou, se vestiu de verde e amarelo. E aí, muitas pessoas dividiram as pautas ainda mais, com cartazes de STF, não sei o que lá, que eu não vou me aprofundar nisso de jeito nenhum. Mas era isso aí, ó, caminhões não estavam passando, como a nossa imagem está mostrando. Esse é o quilômetro 139 da nossa BR-101. E os carros pequenos, esses sim estavam passando, tanto que eu passei. Eu estava no município vizinho de Soretama e vim para cá. Olha só, é como nós estamos mostrando. Esse caminhão aí é um caminhão de manifestantes, então o trânsito estava livre. Não é? Era isso aí que acontecia nesse quilômetro. Mas essas pessoas se juntaram desde as 8 horas da manhã e foi um movimento que durou até o entardecer, início da noite, com diversas pautas. Aí nós estamos vendo a polícia militar, um policial militar fazendo imagem. E isso foi visto em vários pontos aqui da cidade de Linhares. Nós estamos no dia depois das manifestações, que a gente ainda apura resultados. Aí já é a Praça 22 de Agosto, gente. Praça 22 de Agosto, onde muitos manifestantes estiveram lá, também em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas com um contexto muito mais ecumênico, mais religioso. E isso, de fato, aconteceu. Centenas de pessoas se juntaram na Praça 22 de Agosto para orar pela pátria. Foi isso que aconteceu. Então, em diversos pontos, nós tivemos aqui na cidade de Linhares essas mensagens que são de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro e oração pela pátria também. Ainda hoje eu falo sobre violência. Teve homicídio registrado em Soretama e um duplo homicídio registrado no município de Linhares. Eu vou falar sobre isso já já. É assim que começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você.
Meu pedido de sempre é aquele, interaja conosco através das redes sociais, olha aqui, 99622-4547. Agora não deixe de se inscrever no nosso canal, youtube.com/Ronda na Rede. Eu encontrei hoje uma pessoa lá na 16ª Regional, onde eu fui hoje de manhã, conversei com o delegado Tiago Cavalcante, daqui a pouco você vai ver. E ele disse, olha, quando eu não consigo ver o programa Ronda da Cidade, eu vou para o YouTube. Então, se inscreva no nosso canal. E aqui está a nossa página no Facebook. Muito importante que você também navegue por essa página. Gente, 2 casos chamaram a atenção no setor de polícia aqui da cidade de Linhares e Soretama. Primeiro, Linhares. Um duplo homicídio registrado no quilômetro 165 da BR-101. Eu não sei se eu posso usar umas imagens adicionais, porque daqui a pouco nós vamos explicar mais do que aconteceu. O que aconteceu nesse quilômetro 165 entre Rio Quartel e Bebedouro. Aí, ó, neste palio que nós estamos mostrando, alguns populares aparecem ao fundo, a Polícia Militar, um integrante da ECO-101 também aí, ó, Polícia Rodoviária Federal, 2 corpos, 2 pessoas assassinadas. E, segundo informações, eu vou ouvir o delegado daqui a pouco, o delegado Tiago Cavalcante. Segundo informações, característica é de execução. Pode ter o envolvimento de rixa de grupos rivais que lutam pelo controle do tráfico de drogas aí nesta região. É exatamente como eu estou mostrando. Pode voltar aqui para mim. Os detalhes que cercam este caso, pode voltar aqui para mim, os detalhes que cercam este caso agora no Ronda da Cidade. Enquanto muitos lembravam o 7 de setembro em Linhares, a Polícia Militar foi acionada quando recebeu a informação de um duplo homicídio. A tragédia foi registrada no quilômetro 165, entre Rio Quartel e Bebedouro. No local havia um veículo Palio com 2 corpos. Um ciclista que trafegava na altura do quilômetro 165 da BR-101 disse que ouviu disparos de arma de fogo e em seguida avistou o automóvel parado. Ele mesmo fez contato com a Polícia Militar, que acionou a perícia da Polícia Civil. As vítimas foram identificadas: Juliéder Coutinho dos Santos Cunha, 33 anos, e Odirley Neves Rodrigues, de 24 anos. Na direção do carro estava Juliéder. Em seu corpo havia 5 perfurações causadas por disparos de arma de fogo. E no carona estava Odirley, e em seu corpo a perícia encontrou pelo menos 12 perfurações, a maioria na cabeça. A polícia encontrou no interior do Palio uma bucha e meio cigarro de maconha, uma pequena caixa de papelão contendo vários frascos de vidro com substância não identificada e latas de cerveja vazias. O motorista do veículo, Juliéder, é de Povoação. O Dirley é de Bebedouro. As investigações foram iniciadas, sem maiores informações sobre a autoria. Este foi o primeiro duplo homicídio registrado no mês de setembro em Linhares. Em relação a mortes violentas, chegamos ao número 57 do ano de 2021. Ok, o caso é esse, a polícia investiga, mas o que cerca esse caso, nós vamos entender um pouquinho agora. O delegado Tiago Cavalcante conversou comigo e deu essas declarações aqui, ó, põe no ar. Doutor, o caso do duplo homicídio registrado ontem no quilômetro 165 de Bebedouro, preliminarmente, o que a polícia já tem desse caso? Então, foram 2 vítimas, né, o Dirley e Juliéder, o Dirley de 24 anos, o Juliéder de 33 anos. O Dirley já tinha passagem na polícia, inclusive em 2019 teve um irmão dele que foi assassinado. Nós entendemos ali que houve uma dinâmica, mais uma vez, relacionada ao tráfico de drogas. Aquela região ali de Bebedouro e Rio Quartel passa, até tinha conversado com você, passa por uma instabilidade muito grande no que diz respeito ao tráfico de drogas. Embora a Polícia Militar Civil tenham realizado ações rotineiras lá, intensificado nesse último período, a gente percebe que é uma região que necessita realmente de mais atenção e mais cuidado. Então, assim, tudo indica que um tráfico de drogas lá tem gerado esses conflitos, né? Tem 3 grupos lá que a gente já está monitorando e devagarzinho a gente espera dar uma resposta para a sociedade no sentido de tirar esses indivíduos aí de circulação.
Doutor, o que foi encontrado dentro do carro é suficiente para a polícia manter as convicções? Então, inclusive, foi reportado que encontraram 30 frascos com uma substância que ainda não foi identificada qual é. Foi realizada a remessa à perícia, vai nos informar ali se é já algum indício de tráfico. E é muito importante agora o trabalho pericial, identificar ali a dinâmica do crime também, para a gente entender se foi uma emboscada, se foi um desacerto, se haveria ali uma comercialização que não deu certo. Isso, com o passar dos dias, a gente vai conseguir identificar melhor. Então, doutor, naquela região ali, a polícia tem tido muitos registros. E aí a minha pergunta é com relação a Bebedouro e Rio Quartel. Bebedouro a gente já sabe que tem, né, esse caso, essas rixas e tal. Mas Rio Quartel estaria na mesma situação? Então, os grupos ali se interlaçam, né? Eles frequentam os locais como se fosse um só, né? Assim, a venda, a traficância se dá ali de uma forma muito próxima um do outro. E observa, inclusive, que a nossa última operação foi relacionada em Rio Quartel, né? Nós tivemos ali a visita da polícia, da Força Tática, cumprindo um mandado que foi da Polícia Civil, nessa parceria que a gente tem muito boa. E o último homicídio que tivemos lá, também já foi identificado o autor, e a gente está tentando trabalhar dentro da nossa máxima velocidade, da nossa máxima eficiência, dentro das condições que a gente tem, né? Tem sido redundante, mas a gente vai tocar nesse assunto. A participação dos moradores ali de Bebedouro e Rio Quartel, são participações fundamentais que não se desprezam, né, doutor? Então, é muito importante que o cidadão de bem, ele participe, ajude, porque é uma porcentagem mínima que causam essas situações que a gente verifica, né? Você vê uma comunidade, não necessariamente em Rio Quartel ou Bebedouro, mas aqui mesmo, você tem um residencial Rio Doce, etc., e um número aumentado de homicídios, quando a gente sabe que investiga, que é uma porcentagem mínima, né? Ali, daqueles indivíduos que são realmente bandidos, traficantes. Então a gente pede que a população de bem denuncie através do 181 que sua integridade, sua identidade vai ficar mantida em sigilo total. Tomara que haja uma boa investigação e aí a população tenha as respostas que ela precisa. É sempre muito maçante quando a gente fala aqui de um duplo homicídio registrado nessa região de Bebedouro, Rio Quartel, regiões que precisam do aparato policial. Daqui a pouco de volta eu vou falar do caso de Soretama e outras notícias no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Gente, eu quero falar agora de um homicídio registrado em Soretama. Tem imagens aí, gente? Se tiver imagem, por favor, coloque no ar. Eu tenho essas informações que vieram de lá, de mais um homicídio de um jovem de 16 anos de idade. Jovem de 16 anos de idade, o nome dele eu tenho aqui, trata-se do Micael Santos, de 16 anos. O pai desse garoto estava hoje na 16ª Regional para liberar o corpo dele. A imagem é terrível. A informação é que essa moto aí era produto de roubo. E ele foi assassinado com vários tiros. Olha aí, um jovem garoto de 16 anos de idade que acabou sendo morto em Soretama. O caso segue sendo apurado. A polícia não tem muitas informações ainda para elucidar. Mas eu quero registrar que há 2 anos atrás, esse rapaz tentaram contra a vida dele. Tentaram contra a vida do Mike e ele acabou se safando naquele momento. Do Micael, aliás, do Micael, desculpe aí, produção, de 16 anos de idade. Tentaram contra a vida dele, ele se salvou daquela, tinha 14 anos então. Aí agora, com 16, ele foi assassinado. A polícia ainda não tem informações de quem possa ter feito isso, essa violência grande que também assusta Soretama. Não há nenhuma informação nesse sentido ainda. Caso segue sendo apurado. Que pena, né, que jovens de 16 anos de idade tenham vidas ceifadas como a gente está vendo aí. Mudando de assunto, Rede Descontão, gente.
Vamos comprar máscaras, é isso? Então continua a promoção em máscaras. Essa caixinha aí está custando R$25. Barato, hein? Vale a pena aproveitar. Máscaras, portanto, R$25 na Rede Descontão. Aproveite. Quero aproveitar para dividir tela com meu amigo João Batista, que está em São Mateus e tem informações agora. Me conta aí, João. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Discussão acaba em morte no bairro Santo Antônio, em São Mateus. O feriado de 7 de setembro acabou em tragédia no bairro Santo Antônio. De Carlos Pereira Santana, de 40 anos, foi morto a facadas após discutir com um suposto amigo no interior da residência do acusado. Quando a polícia chegou, o homem havia fugido. A mulher do acusado disse não saber o que teria motivado a discussão. Mas teve violência também no interior de São Mateus, na comunidade de Santa Maria. O vaqueiro Everaldo Andrade, de 48 anos, foi assassinado com requintes de crueldade. E, de acordo com a perícia, a vítima foi morta a pedradas, pauladas, facadas e ainda teve parte do corpo queimado. Segundo populares, na noite anterior, a vítima foi vista em companhia de alguns suspeitos que têm passagens pela polícia. Informações da Polícia Militar dão conta de que o autor do crime teria fugido para o município de Carlos Chagas, em Minas Gerais. Mais violência. Um homem de 31 anos foi preso pela polícia no bairro SEAC após esfaquear e matar Adriano Martins Soares, de 43 anos. O crime foi registrado na tarde de segunda-feira, na Rua do Jambo. Ao ser preso em flagrante, o acusado confessou o crime e relatou aos policiais que matou Adriano porque ele havia se negado de emprestar o veículo. Ambos iniciaram a discussão e Adriano acabou levando o pior. Na comunidade de Nova Imorés, a polícia teve êxito na prisão de um traficante. Com a ajuda do cão farejador Joy, os policiais localizaram um revólver calibre 38, drogas, munições e dinheiro. Estes foram os destaques de hoje, desse final de semana prolongado aqui na nossa região. Voltamos ao estúdio com você, Oséias, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, João. Obrigado pelas informações. As informações de São Mateus, portanto, com João Batista. Vamos mudar mais uma vez de assunto nessa câmera aqui. Eu tenho informações da entrega de mais um kit merenda. O município de Linhares, que é exemplo para o estado do Espírito Santo, vai distribuir mais um kit merenda. Tenho essas informações? Põe no ar. Neste mês de setembro, será distribuído o 9º kit merenda às escolas de educação infantil e ensino fundamental da Prefeitura de Linhares a partir do dia 13 de setembro. Chegando às unidades de ensino, como das outras vezes, os pais ou responsáveis serão informados por telefone e pelas redes sociais das escolas sobre os dias e horários da retirada do kit. As primeiras escolas a receberem serão as localizadas em Bebedouro, Rio Quartel e Baixo Quartel. Para a retirada, o responsável pelo aluno deverá respeitar os protocolos sanitários por conta da Covid-19 e respeitar o cronograma estabelecido pelo gestor escolar para evitar aglomeração. A elaboração do kit foi feita pela equipe de nutricionistas da Secretaria de Educação de Linhares e os itens que o compõem levarão em consideração o índice nutricional de cada aluno no período em que ficará fora das dependências físicas da escola. As datas da chegada dos kits também podem ser acompanhadas no site da Prefeitura de Linhares. Valeu, Luana Santos, com informações do kit merenda que ajuda e muito a comunidade carente, comunidade pobre, que sente os impactos de uma inflação muito alta, e é isso aí. Gente, olha, volto daqui a pouco, nessa câmera aqui, volto daqui a pouco com outras notícias, outras informações. Volto já. A notícia que eu tenho agora interessa a todo o estado do Espírito Santo. Atenção, eu já passei por isso que eu vou relatar aqui agora. Criminosos estão usando uma nova modalidade de golpes. Eles estão se passando por atendentes bancários. E aí começa a falar um monte de baboseira, cobrando dívida de você. Ó, seu nome está indo para o SPC, se você não pagar hoje, seu nome vai para o SPC. E olha que tem muita gente pagando, hein?
Isso é golpe, atenção, da cadeia. Eu tenho essas informações e, repito, valem para todo o estado. Põe no ar. Com as novas tecnologias na palma da mão, cada vez mais pessoas estão conectadas na internet. Com esse cenário, os criminosos estão aplicando golpes mais sofisticados e atentos às mudanças do mundo digital. O Banestes chegou a identificar tentativas de fraude contra os clientes capixabas, principalmente o da falsa central de atendimento telefônico. Segundo o diretor de riscos e controles do Banestes, Carlos Arthur Hauschild, no caso desse novo golpe, o fraudador liga para a vítima se passando por funcionário do banco. A pessoa se identifica como funcionário do banco falando, olha, você fez um Pix de R$ 2.500? A pessoa fala que não. E esse fraudador, para pegar a confiança do nosso cliente, fala que conseguiu estornar essa operação que nunca existiu, né? Ele pega a confiança do cliente, porque teoricamente ele evitou uma perda, e pede para o nosso cliente ligar para o 0800 do banco, né, que é o número do banco. Porém, o fraudador e a pessoa, né, quando tem esse susto, imediatamente faz a ligação para o 0800 do banco. Porém, o fraudador reteve a linha, ele não saiu da linha telefônica, ele continuou na linha. E quando essa pessoa, quando o nosso cliente liga, acha que está falando com a central de atendimento, está falando com o fraudador. Ele fala que é da central de atendimento, inclusive ele repete a fala que o Banestes fala na central de atendimento, né? Pede se o nosso cliente tem algum celular e pede para esse nosso cliente baixar um aplicativo no celular. Quer dizer, a ligação do telefone fixo, ele pede para baixar um aplicativo no celular, esse aplicativo é um aplicativo espião. Na verdade, tudo que tu vai estar digitando ali, o fraudador vai estar vendo, né? Ele vai ter o acesso remoto do celular do nosso cliente. O nosso cliente é induzido a entrar na conta, ainda o fraudador fala que para não falar a senha, porém, quando ele digitar a senha, o fraudador vai estar vendo. Quer dizer, um segundo golpe que está ocorrendo muito mesmo nesse momento. E não para por aí. Carlos destacou ainda que os golpistas podem usar até de recursos tecnológicos, como gravações e menus, para aumentar ainda mais a confiança junto à vítima. O 0800 que eles falam é do banco, a fala é igual da nossa central de atendimento e sempre vem uma relação de confiança. Às vezes falando o nome da mãe. Nesse caso, a central falsa, ele fala que ele evitou uma perda para o cliente, né? Então, quer dizer, o cliente se sente uma confiança. E, infelizmente, essa engenharia social induz ao nosso cliente, né, a baixar esse dispositivo ou acessar uma página falsa, com que faz com que há a perda. Dados da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mostram que no primeiro bimestre deste ano, os ataques de phishing, tipo de técnica utilizada para enganar pessoas e coletar dados confidenciais, cresceram em 100% em relação ao ano passado. Já os golpes da falsa central telefônica e do falso funcionário de banco tiveram um crescimento ainda maior, de 340%. São dois fatores, né, nesse momento do aumento de transações digitais, né, que a gente sabe que cada vez mais pessoas estão usando instrumentos digitais, e a pandemia, né? Então, isso infelizmente fez com que aumentasse, segundo dados da FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, em 340% o número de golpes, né? Então, as pessoas mais em casa ficam mais expostas. Carlos ressalta ainda que o banco não liga para o cliente. Por isso, é preciso mais cuidado. Manter e guardar os dados pessoais e confidenciais, assim como acessar exclusivamente os canais oficiais da instituição. O banco nunca vai ligar para dizer uma transação fraudulenta, nunca vai ligar para pedir senha. O banco não vai fazer contato com o cliente. Se houver, desligue imediatamente o telefone. Se não bastassem os golpes, como esse que eu acabei de relatar, existe a desvalorização do dinheiro, por conseguinte, valorização salarial, valorização de tudo. E aí você acaba recebendo cada vez menos. Sabe que a cada mês que passa nós recebemos menos? Aí é uma somatória, né? Vamos saber desse detalhe? Tenho essas informações também. Põe no ar. O salário mínimo de 2022 deve ser de R$ 1.169, segundo proposta orçamentária anunciada pelo governo federal. O reajuste de R$ 69, cerca de 6,27%, é inferior à inflação projetada para o ano, que é de 7,46%.
e bem distante do necessário para garantir a sobrevivência da família brasileira com dignidade, que seria de R$ 5.400, segundo a economista Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Para chegar ao piso salarial necessário, o DIEESE considera a cesta básica mais cara de 17 capitais e as necessidades básicas de uma família com 2 adultos e 2 crianças, conforme estabelece a Constituição Federal. Entre elas, alimentação, educação, moradia, saúde e transporte. A desvalorização do salário mínimo vem ocorrendo ano a ano. Porém, desde 2019, o piso nacional passou a ser corrigido apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a fim de preservação do poder de compra do mínimo. Com a correção sendo feita apenas pela inflação, o salário mínimo fica cada vez mais distante do valor necessário para a sobrevivência das famílias. Mostra um gráfico para mim que tem um pouco dessa evolução do salário mínimo. Eu não sei se eu vou mostrar a evolução, né? De repente deveria ser um decréscimo, mas vamos lá, olha só. Salário mínimo já foi em 2005 de R$ 300, aí veio passando. Teve uma valorização acima da inflação, pelo menos repondo a inflação, e agora não repõe mais. O quadro é, janeiro de 2022, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.169. Dá para viver não, hein, gente? Dá para viver com isso não. Como a inflação que deve fechar no ano, no geral do ano, deve fechar 9%, como é que tu vive com R$ 1.169? Absurdo, mas esse é o Brasil, realidade nua e crua. Daqui a pouco de volta para o quarto e último bloco do nosso programa. Eu volto já. Trazendo informações, atenção motoristas de aplicativo. Eu tenho um dado aqui que é pelo menos muito preocupante. São 7 casos de assaltos contra motoristas de aplicativos registrados no estado do Espírito Santo em um único dia. Não é? Todo dia tem motorista de aplicativo sendo assaltado. É bom redobrar a sua atenção. Eu tenho essas informações para todo o estado do Espírito Santo. Põe no ar. Insegurança e muito medo de sair para trabalhar. Esses são os sentimentos de diversos motoristas de aplicativos na Grande Vitória. É que o número de profissionais da categoria que são vítimas de criminosos tem aumentado a cada dia. Exemplo é essa vítima que não quis mostrar o rosto. A motorista que trabalha na área há 3 anos sai de casa todos os dias sem a certeza de que vai voltar em segurança. Porém, eu preciso trabalhar. E, assim, se eu parar de trabalhar, se eu parar de levar o sustento para minha família, aí eu me torno refém desse medo. Mas muitos motoristas passam pela mesma situação que eu passo hoje, né? Do medo de trabalhar. A motorista contou ainda que já passou por situações desesperadoras e de vulnerabilidade, simplesmente por ser mulher. Além de ter sofrido assalto durante uma corrida, também já foi alvo de abuso por parte dos passageiros. Eu fui vítima de abuso, foram passageiros que tentaram, abusar de mim, botaram botou a mão no meio das minhas pernas, o outro pegou minha mão, botou nas partes íntimas dele, dentro do carro. E não para por aí. A motorista que trabalha na Grande Vitória teve o seu carro levado por criminosos. Eu fui na frente do carro e um veio pela janela e já abriu a porta do carro e eles já entraram. Eu fui ser assaltada, mas por serem 3 homens eu acabei sendo intimidada e acabei indo, um pouco mais à frente eles anunciaram o assalto. Eu fui deserta, eles levaram tudo. Emerson também foi vítima na Grande Vitória de assaltantes no final do ano passado. Quando eu passei no bairro Itaquari, logo em seguida, na subida do bairro Expedito, eles anunciaram assalto. 2 elementos que estavam na frente mandou encostar o carro e o de trás jogou a arma na minha cintura. Logo em seguida, eu encostei o carro, aí levantei a mão, como fazendo a posição de que estava me rendendo.
E em seguida ele pensou que eu ia reagir, pegou a ponta da arma e bateu 2 vezes na minha cabeça. Aí pediram para mim sair do carro, logo em seguida eles seguiram em fuga. No Espírito Santo, cerca de 18 mil pessoas trabalham como motoristas de aplicativo e estão sujeitos a serem assaltados enquanto trabalham. Segundo dados da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, diariamente são 5 a 7 pessoas assaltadas por dia na região metropolitana. Número que assusta todos que precisam trabalhar nesse setor. Isso é assustador. Provavelmente, enquanto estamos aqui gravando, algum motorista está sendo assaltado nesse momento na Grande Vitória. É um número que assusta e traumatiza, porque são situações que geralmente levam e envolvem também grande violência contra o motorista por aplicativos. De acordo com o vice-presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo, Ricardo Avelino, a forma que os criminosos agem costumam ser semelhante. Eles fingem ser passageiros e, durante a corrida, anunciam um assalto. Em alguns casos, os criminosos costumam ser violentos. Não basta o assalto, o roubo, também eles geram enorme violência contra o motorista, eles empregam violência sim, ameaçam, e como todos os dados do motorista estão expostos na mão dele, ele tem a placa do carro, ele tem o nome do motorista, eles até ameaçam que se o motorista der queixa, eles sabem como encontrá-lo. Ricardo, que luta pelos direitos da categoria, destacou a falta de suporte das empresas para desenvolver estratégias que possam combater esse tipo de crime. Elas são empresas que estão voltadas apenas para o âmbito comercial do negócio e não estão preocupadas com a vida do motorista. Quando o motorista sai, seja por morte, assassinato ou se desliga pelas condições difíceis de trabalho, eles estão com campanhas milionárias para trazer novos motoristas para a plataforma. O que nós queremos é o cadastro do passageiro com checagem de antecedentes criminais. Isso é imperativo. Os motoristas estão exigindo isso, as plataformas precisam nos dar uma satisfação sobre isso. Gente, é perigoso tanto para o motorista de aplicativo, muitos aqui andam, né, com os aplicativos, eu também, é perigoso para o cliente e para o motorista de aplicativo também. Tem que ter boas investigações, tem que achar quem faz, é isso aí. Virando mais uma vez a chave, nós falamos até a semana passada de muita chuva aqui no estado do Espírito Santo. E elas realmente aconteceram, tá? Como é que está o tempo lá fora? Coloca uma câmera lá para mim. Abre uma câmera lá para mim. Como é que está o tempo lá fora? Ó, sem previsão de chuva para hoje. O tempo está nublado, parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. E aí está o pós 7 de setembro nas estradas, como nós estamos mostrando. Agora, sabe o que pode acontecer? Essa crise hídrica pode redundar em escassez de água em muitos municípios do estado do Espírito Santo. Vamos saber? Tenho essas informações. Apesar da chuva que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias, o estado pode apresentar uma possível crise hídrica. De acordo com informações do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas, até o final deste ano, essa situação pode afetar diretamente o Espírito Santo. Nós não estamos num momento tão crítico quanto o centro-oeste brasileiro e a bacia do Paraná, mas é um quadro que requer muita atenção, porque o nível dos rios estão baixos e a vazão está baixa. Até certo ponto, é uma característica natural desse período de estiagem. Mas como nós estamos sempre influenciados por fenômenos globais, como a mudança climática, fenômenos como Laninha, a retomada das chuvas pode atrasar um pouco. Ainda de acordo com informações do Fórum, a quantidade de chuva no estado nos últimos meses foi o menor do que o previsto, o que reforça ainda mais os níveis de atenção. Estudos indicam, segundo o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fábio Anerti, que o fenômeno Laninha, que vai predominar no final deste ano, pode não trazer muitas chuvas para a região sudeste. A tendência é que esse fenômeno faça as chuvas atrasarem um pouco mais e a virem numa quantidade menor. Então, isso preocupa um pouco mais e requer mais esforço da nossa parte em usar a água de forma cada vez mais racional. Nós temos aí todo um processo de orientação para a sociedade para que a gente consiga passar da melhor maneira possível esse período. Um relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico mostrou que a seca piorou em 15 estados brasileiros, inclusive o Espírito Santo.
Por isso, muitas cidades já enfrentam um racionamento. Os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde ficam as hidrelétricas que respondem pela maior parte da geração de energia no país, estão com apenas 23% da capacidade. Índice mais baixo que o ano de 2001, onde o Brasil viveu um apagão. De lá para cá, nós não tivemos anos bons de chuva. Isso significa que os períodos chuvosos de 2015 para cá, eles foram sempre um pouco abaixo da média. Isso faz com que a recarga dos nossos aquíferos, dos nossos rios, se torne mais baixa, né? Então a crise hídrica, ela se instala exatamente quando você tem uma queda muito significativa no nível dos rios, uma queda muito significativa na vazão, e ela passa a impactar setores da economia, como a agricultura, que o pessoal tem mais dificuldade de acesso à água para fazer irrigação, a indústria que precisa da água para os seus processos produtivos, né? E as pessoas que precisam de água para consumo humano. Segundo Fábio Anerte, neste momento, o consumidor tem que usar de forma mais racional tanto a água quanto a energia elétrica, para superar e esperar o regime de chuvas, que só volta nos próximos meses. A sociedade pode ajudar de maneira muito significativa, né? Desde atitudes individuais a atitudes empresariais. Então as pessoas, por exemplo, em sua residência, tomando um banho mais rápido, já vão promover uma economia significativa da quantidade de água consumida. Porque numa residência, por exemplo, o chuveiro é o principal responsável pela quantidade de água gasta. Então um banho mais rápido já ajuda. Fechar a torneira ao lavar as louças já ajuda. Reaproveitar a água da máquina de lavar já ajuda. E assim os agricultores, os industriais também, reaproveitarem a água, fazerem a irrigação na medida certa, com uma quantidade certa de água, são atitudes positivas que vão colaborar para a gente passar bem por esse período. Pois é, se de um lado tem esse cenário de muita seca, no Brasil também o cenário é esse, e em muitas cidades no estado pode haver esse racionamento. A gente tem que usar com toda moderação. Linhares ainda é uma cidade com muitas lagoas, com muitos recursos hídricos, mas a gente tem que cuidar, porque senão pode faltar para nós também. É assim que então vamos terminar o programa Ronda da Cidade, sempre com uma imagem bonita, uma imagem bacana, prometendo voltar, se o nosso sublime Deus assim permitir, amanhã. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.